Deus abençoe a todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Eu quero levar uma palavra até vocês, irmãos, que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12. Amém? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12. O título dessa palavra é A Impureza da Igreja de Coríntio, ou de Corinto. Repreensões e exortações. Preste atenção, irmão, que Paulo ele está se referindo à igreja do Senhor. Paulo não está se referindo aos ímpios, aqueles que são espíritas, aqueles que adora deuses estranhos, que faz petições a vários deuses, aqueles que adoram mais de escultura no mundo da impiedade. Apesar que dentro da igreja existe a impiedade, né? Dentro da igreja existe ímpio, né? Existe. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Eu vou ler apenas um versículo, né? Esse capítulo 5 de 1 Coríntios é muito bom. Aqui ensina aonde muitas pessoas estão enganadas dentro da própria igreja, né? Mas eu quero ler o versículo 12 de 1 Coríntios 5. O apóstolo Paulo repreendeu a igreja. Ele repreendeu a igreja, né? Eu podia ler tudo, mas nós vamos ler brevemente tudo esse versículo o capítulo 5, que é apenas 13 versículos. Mas eu quero ler o 12, que Paulo disse assim: Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Paulo está se referindo à igreja. Ele está repreendendo aqui a igreja. Quando Paulo disse assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? O que Paulo está dizendo? Qual é o direito que eu tenho de julgar os de fora, sem antes eu julgar os de dentro? Ou seja, como é que eu vou julgar os ímpios e deixar a igreja que eu prego, que eu ensino, impune, né? Então ele disse assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Ou seja, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Ou seja, nem os que estão de fora podia julgar os que estão lá dentro, e nem os que estão lá dentro podia julgar aqueles que estão lá fora. Ou seja, quem sou eu para julgar os que estão lá fora? Né? A gente é chamado para julgar. Quando a Bíblia está falando aqui julgar, não é condenar, irmãos. Não é condenar. Quando diz aqui, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, é de apontar os erros daqueles que estão lá fora. É de levar aqueles que estão lá fora a um conserto. Qual é o meu dever? É de levar primeiramente aqueles que estão aqui me ouvindo, aqueles que se diz ser cristão, até um conserto. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Ou seja, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós os malfeitores. Né? Engraçado, né? Às vezes, quando a gente aponta o erro de alguém sem citar nome, às vezes, quando a gente fala de ensinamentos de homens, tem pessoas que falam assim, mas você está julgando a igreja tal, igreja... Não, não é julgar, irmãos. Julgar, nós que pregamos o evangelho, nós não podemos julgar para condenar. Agora, podemos falar uma espécie de um julgamento para dizer assim, olha, isso aqui não vai te abençoar, isso aqui não vai te salvar, isso aqui não vai te levar até a Deus. Tem coisas, irmãos, que a gente vê que não vai levar ninguém até a Deus. Não vai levar ninguém até a Deus. Tem coisas que a gente vê que aqui dali não tem princípios bíblicos, não tem princípio da palavra de Deus, né?
Pois eu não tenho o direito de julgar os de fora, né? O meu direito é de julgar os de dentro. Repito, julgar não é apontar o erro para condenar, para humilhar, não, mas para consertar, né? Mas para consertar, para ter um conserto. Então, diz assim: os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós os malfeitores. Expulsar de entre vós os malfeitores. Isso aqui, Paulo está se referindo à igreja de Coríntio. Como expulsar? Agora vamos entender o que é expulsar aqui. Quer dizer que você vai pegar alguém, expulsar, sai daqui que aqui ninguém te aceita. Não. A própria palavra, Jesus disse assim: eu não vim julgar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Até porque a própria palavra vos julga. Ou seja, a palavra de Deus, ela já nos julga, irmão. A palavra de Deus nos aponta aonde nós estamos errado, aonde nós estamos certo, aonde nós precisamos mudar e o que nós devemos fazer de certo para ser agraciado por Deus. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Ou seja, é uma pergunta, Paulo diz: qual é o direito que eu tenho de julgar aqueles que estão lá fora? Aqueles não estão em meu dispor ou não estão a meu serviço, aqueles não estão sobre os meus cuidados. Né? Vamos interpretar assim: aqueles não estão sobre os meus cuidados, né? E sim os que estão aqui. Os de fora estão nos cuidados daqueles que estão lá fora e nos cuidados de Deus. Deus que vai julgar eles. A minha função aqui é de ensinar o certo para você fazer certo. E mostrar para você o que é errado para você não fazer da forma errada, né? Então nós não temos direito, irmão, de julgar os de fora, né? Como os que estão lá fora não têm direito de julgar os que estão aqui dentro. Ou seja, o ímpio não tem que julgar o cristão e o cristão tem que julgar o ímpio, né? Deus nos designou para levar um conserto àqueles que estão aqui dentro. Aqueles que estão lá fora, quando chegar aqui dentro, nós vamos levar eles a ter um conserto, né? Ou seja, nós vamos lapidar eles, vamos purificar eles. Quando eu digo purificar, não é que nós purifica. O ensinamento da palavra de Deus leva as pessoas a ter um conserto, um ensinamento, né? E através do ensinamento, as pessoas são purificadas, porque decorrer do ensinamento, elas vão que aprendendo e vão discernindo, separando o certo do errado, né? O errado para jogar fora, para abolir, abominar, né? E o certo para praticarmos, né? Então que Deus abençoe a todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe.